Quando esse pobre garoto começou a trabalhar com motores, ninguém poderia ter imaginado que um dia ele criaria alguns dos carros mais caros do mundo. Este é Frederick Henry Royce, nascido em 1863 em Alwilton, na Inglaterra. Henry era o mais jovem de 5 filhos. Seus pais, James e Mary, dirigiam uma loja de flores. James seguia os passos de seu pai, mas ele não tinha habilidades de negócio. Os profetas eram meagres e por muitos anos a família Royce vivia em pobreza. As coisas ficaram piores e em 1867 eles tiveram que apontar para a bankruptcy. Esperando uma melhor vida para si mesmos, a família se mudou para Londres. Neste momento, com 4 anos de idade de Henry, já tinha seu primeiro trabalho, um assombrador de pássaros em uma fazenda local. Seu salário? 6 centavos por semana. Então, em 1872, o desastre aconteceu de novo. O pai de Henry morreu. Agora, todos os filhos tinham que trabalhar para fazer com que as coisas melhorassem, incluindo o Henry com 9 anos de idade. Ele começou a vender jornais e a entregar telegramas. Os primeiros anos de pobreza de Henry tinham um efeito profundo nele, e com o tempo em que ele se transformou. Com 15 anos, ele tinha completado apenas 1 ano de escola. Como um jovem adolescente, ele começou uma aprendizagem com os grandes trabalhos do Raio Norte. Sua avó lhe ofereceu algum apoio financeiro, e, apesar de não ter uma educação formal, Henry percebeu todas as oportunidades para se educar, estudando algebra, francês e engenharia eletrônica em seu tempo livre. Mas após 3 anos, ele foi forçado a desistir por causa de uma falta de dinheiro. Depois de desistir de sua aprendizagem, Henry trabalhou brevemente em uma empresa de ferramentas, e então para a empresa de luz e poder elétrica em Londres. Em 1882, ele se mudou novamente. Desta vez, para Liverpool, onde ele continuou a trabalhar para a empresa de luz e poder elétrica. Sua verdadeira ambição era fazer engenharia, seu trabalho completo, no entanto. Então, com 22 anos de idade, ele começou um negócio com seu amigo engenheiro, Ernest Claremont. Eles o chamaram de F.H. Royce & Company, e nos próximos anos, eles trabalharam ao redor do teclado para fazer componentes elétricos, como chaves de porta e dinamos. A empresa continuou se expandindo e, em 1894, eles já estavam fazendo cranes elétricos também. Mas o interesse de Henry começou a levá-lo para outro lugar, as motocicletas. Enquanto que Henry Royce tem um papel vital na história de Royce, o nome da empresa sugere que há também outra pessoa que não devemos esquecer. E essa pessoa é Charles Stuart Rolls. Nascido em 1877 em Berkeley Square, em Londres, Charles Rolls era o mais jovem filho de Lord e Lady Langtock. Tendo desenvolvido uma paixão pela engenharia desde muito cedo, ele continuou estudando engenharia mecânica na Universidade de Trinity, em Cambridge. Charles sabia como se apresentar, tendo ganhado uma reputação por trabalhar com motocicletas. Ele se tornou o nome Dirty Rolls, e durante seus estudos, ele foi o primeiro aluno a ter um carro depois de ter viajado para Paris para comprar um Peugeot Phaeton, com 18 anos. Naquela época, isso era extremamente inusual, já que a maioria das pessoas ainda não ouviu falar de carros. Depois de graduar, em 1898, Charles começou a trabalhar em um jato, e depois no London and North Western Railway. Ele estava mais interessado em motocicletas, pioneirismo e vendedoria, porém. E com o apoio financeiro de seu pai, ele abriu uma das primeiras lojas de motocicletas na Inglaterra em 1903. Ele chamou a empresa C.S. Rolls & Company, e durante os próximos anos, ele se dedicou a importar e vender carros Peugeot e Minerva. O negócio estava crescendo, e Charles usou o dinheiro para financiar suas atividades esportivas. Além de ser um jovem motorista, ele também era um aviador novato. E como você pode imaginar, ambos esses hobbies são nada barato. Infelizmente, para Charles, no entanto, sua paixão por toda a vida eventualmente o custaria mais do que apenas o dinheiro. Quando ele gerou a empresa, F.H. Royce & Company, Henry se tornou cada vez mais interessado em motocicletas. Em 1901, ele decidiu melhorar uma motocicleta de 2 cilindros da Decauville que ele tinha comprado, mas ele queria mais. Então ele decidiu construir uma própria. Henry tinha um desejo instinto para a perfeição, e tendo encontrado erros de construção na Decauville, ele jurou fazer melhor. No final de 1903, ele desenhou e construiu seu primeiro motor de petróleo. E no próximo ano, ele dirigiu seu primeiro motor Royce de 10 cavalos para a cidade. Por agora, há 2 décadas, desde que Henry criou a empresa.
Seu primeiro carro foi um sucesso, então ele decidiu criar outro. E outro. Dos 3 carros que ele tinha construído, ele deu um AOS seus parceiros Ernest Claremont, e o outro ele vendeu a um dos seus acionistas, Henry Edmonds. E foi esse Henry Edmonds que eventualmente arranjou a reunião entre Rose e Royce. Henry Edmonds era um acionista da empresa de Royce e um amigo de Rose. Depois de ter comprado um dos carros de Royce, ele começou a gozar com Rose sobre isso. Naquela época, Rose estava frustrado com apenas poder vender importes estrangeiros em sua empresa, então Edmonds arranjou uma reunião. Pouco conheceu Edmonds que a reunião mudaria o futuro dos carros para sempre. Enquanto Rose sempre preferia carros de 3 e 4 cilindros, o carro de 2 cilindros de Royce fez uma grande impressão em ele. Dentro de minutos de vê-lo, ele sabia que tinha encontrado o que ele estava procurando. Ele pegou o carro para uma condução e concordou no lugar para vender tantos carros como Royce poderia construir. Os 2 homens fizeram um duo inusual. Não havia apenas uma barreira de idade, mas também uma barreira de classe e educação. Para começar, Royce tinha 41 anos, enquanto Rose tinha apenas 26. O jovem Rose tinha gostado de uma educação fantástica no prestigioso Colégio da Trinidade, enquanto as habilidades de Royce eram principalmente self-taught. E enquanto Rose passava seus anos de adolescência correndo em seus carros fantásticos, Royce estava trabalhando duro para fazer as coisas se encontrarem. Seriam capazes de ver olho a olho? Enquanto Henry Royce e Charles Rose eram 2 pessoas muito diferentes, eles também fizeram um ótimo duo. E o sucesso massivo com os carros levou à criação da companhia Rolls-Royce em 1906. Depois veio o lançamento do 6 cilindros Silver Ghost. Em um ano, ele foi reclamado como o melhor carro do mundo. Impressionante, mas para isso eles também tinham o parceiro de Charles para agradecer. Criar uma marca requer visão. Então, enquanto Henry e Charles estavam ocupados construindo e vendendo motocicletas, foi o parceiro de Charles, Claude Johnson, que tomou o papel de diretor de gestora. Ele sabia que era vital expandir a reputação da empresa. E o gênio de publicidade que ele era, ele orquestrou uma série de stunts para promover a quietude e reliabilidade das motocicletas Rolls-Royce. Uma das suas anúncias anteriores para a motocicleta de 40 a 50 cavalos o promoveu como os 6 cilindros Rolls-Royce. Não um dos melhores, mas o melhor carro do mundo. Com esse anúncio, Claude introduziu a fase que sempre seria associada com Rolls-Royce. Foi incrivelmente efetiva. Demonstrou a superioridade de Rolls-Royce e criou uma demanda global para sua engenharia mundial. E Claude era tão integral para o sucesso da empresa que ele se tornou conhecido como o Círculo em Rolls-Royce. Claro, o mercado sozinho só vai te levar tão longe. E ambos, o Henry e o Charles, se dedicaram a oferecer a melhor qualidade possível. Mas foi especialmente o Henry que tinha uma vontade de puxar-se até o limite quando chegou ao trabalho. O Henry era conhecido como um trabalhador duro, que nunca comia corretamente. Infelizmente, esses hábitos afetaram severamente a saúde dele. Mas, surpreendentemente, ele acabaria expulsando seu parceiro em negócio, o Charles, por um par de décadas. Ao longo dos anos, o interesse do Charles em aviação continuou crescendo. Ele até tentou persuadir o Henry para desenvolver um desenho para um motor de arco. Mas o Henry refusou. Para continuar vivendo seus sonhos de aviação, o Charles comprou um avião de piloto de direita, com o qual ele fez mais de 200 voos. Em 1910, ele se tornou a primeira pessoa a fazer um voo duplo sem parar em todo o canal inglês. Mas apenas um mês depois, tudo mudou. Durante um aparelho de voo em Bournemouth, o Charles foi morto em um terremoto. Ele tinha apenas 32 anos. Ele se tornou o primeiro britânico a morrer em um terremoto, e sua morte prematura significava o fim da parceria entre o Charles e o Rolls-Royce. Agora, o Henry teria que continuar seu legado sozinho. O Henry tinha uma ética de trabalho inata, e seus desenhos inovadores estabeleceram a reputação do Rolls-Royce para a engenharia superior e qualidade. Ele, sem compromissos, persuadiu seu princípio básico de estabelecer o melhor desenho com ambos os materiais mais finos e os mais altos níveis de artesanato. Para colocá-lo em suas próprias palavras, apresse-se pela perfeição em tudo que você faz. Pegue o melhor que existe e faça o melhor. Quando ele não existe, desenhe. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa se expandiu para a fabricação de algo que o Charles havia pedido: engenharia.
E durante os próximos décadas, a empresa fez extremamente bem. Infelizmente, o Henry continuou lutando pela saúde. E em 1993, surgiu de problemas digestivos. Sua morte foi levada por seus primeiros anos de pobre alimentação e um tempo de desabastamento. Ele passou muitos dos últimos anos de sua vida como um semi-inválido. Mas isso não o parou de trabalhar. Seu entusiasmo e dedicação à engenharia nunca falharam, e ele continuou trabalhando até o último momento. Literalmente, seu último desenho foi feito de seu cachorro morto, algumas horas antes de morrer. Ele tinha 70 anos. Royce permaneceu um nome famoso na engenharia. Royce é um dos carros de luxúria mais sucessivos que o dinheiro pode comprar. E com mais de 130 lojas distribuídas em mais de 40 países, a marca é conhecida bem além da Grã-Bretanha. Atualmente, Rolls-Royce é donada pela BMW, e a marca ainda é principalmente conhecida por produzir alguns dos carros mais caros do mundo, como o Rolls-Royce Cullinan, Ghost, Phantom, Wraith e Dawn. Thorsten Müller, Otivus, foi o CEO desde 2010, e sua reina provou ser essencial no sucesso da empresa. Mas é a visão de Sir Henry Royce e Sir Charles Royce que realmente fez Rolls-Royce como é hoje. Um símbolo de riqueza pura e inadulterada. Algo me diz que os dois homens seriam orgulhosos. Você já ouviu falar das muitas pessoas envolvidas na história de Rolls-Royce? E o que você gostaria de adicionar à história? Compartilhe nos comentários. E se você gostou deste vídeo, veja o nosso canal para mais vídeos de negócios inspiradores.